grande pelo pessoal aí do ITS Rio, pessoal muito bacana, o trabalho que vocês fazem, o trabalho de pesquisa que vocês fazem realmente é muito importante, muito bacana para todos nós estudantes e eternos estudantes que somos, né? E então é só agradecimento mesmo, viu, Sérgio, pela sua disponibilidade. Quero também agradecer a participação de todos os membros aqui da comissão que estão hoje conosco, a doutora Valéria, a doutora Tatiana como nossa secretária, Marcela Fuga hoje como comentarista e todos os demais participantes aqui. Agradecer a comissão de Direito Digital, agradecer o pessoal da secretaria, da OAB, a Andressa, a Carol, a Miriam, todo o pessoal da OAB que nos dá o suporte aí para poder organizar os eventos. E toda a diretoria também da OAB, na pessoa do nosso presidente, o Daniel Blixten, que também nos apoia em todas as atividades que a comissão organiza. Então, muito obrigado a todos. A doutora Valéria irá fazer a leitura do currículo do nosso querido Sérgio Branco, né? E é uma alegria imensa para a gente, viu, Sérgio? Ter você aqui conosco participando. E quem sabe um dia conseguimos realizar um evento presencial com você aqui, Tomara, né? tomara. Em Campinas, né? Se Deus quiser, as coisas vão de melhorar, né? E eu peço também, eu vou solicitar a todos que estão participando hoje que mantenham suas câmeras fechadas, os microfones também fechados e as perguntas direcionadas ao Dr. Sérgio que sejam feitas através do chat. E a doutora Marcela irá fazer os questionamentos através das perguntas formuladas no chat. Obrigado a todos e vamos ter uma ótima noite, com certeza. Doutora Valéria, a palavra é sua. Ou a plataforma, né? Tem gente que prefere falar a plataforma é sua, né? Bem, eu fico também muito agradecida, muito contente do professor, ou amigo, colega Sérgio Branco aceitar o nosso convite. É uma alegria realmente, embora a pandemia tenha causado muitos problemas de saúde, muita tristeza, está aumentando na Europa, mas, por outro lado, a gente não pode deixar de dizer que aproximou mais as pessoas ao uso da tecnologia, propiciou mais eventos como esse, por exemplo, que talvez em outras ocasiões fosse difícil a gente trazer o professor Sérgio Branco aqui, assim como todos os outros. Então, muito obrigada por aceitar nosso convite. Passando já direto à logística, o Dr. Carlos já apresentou, Dr. Sérgio deve ter alguma apresentação, se quiser compartilhar, eu vou apresentar o currículo. A dinâmica vai ser de mediação, depois a gente faz uma mediação, eu e o Dr. Carlos, e a colega Marcela Fuga vai fazer as perguntas. Bem, o doutor, ele pediu para o professor, o Sérgio Branco, ele é doutor e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, professor da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, IBMEC, ex-professor de Direito Civil e Propriedade Intelectual da graduação e da pós-graduação da FGV do Rio, ex-coordenador de desenvolvimento acadêmico do programa de pós-graduação da FGV Direito Rio, autor dos livros Direitos Autorais na Internet e o Uso de Obras Alheias, o Domínio Público no Direito Autoral Brasileiro, uma obra de domínio público, o que é Creative Commons, Novos Modelos de Direito Autoral em um Mundo Mais Criativo, especialista em Propriedade Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, pós-graduado em Cinema Documentário pela FGV, graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e advogado no Rio de Janeiro. Bem, a palavra é sua, professor. Se precisar de compartilhar a tela, o anfitrião habilita e fique à vontade para fazer a sua apresentação ao tempo que precisar. Muito obrigada. Bom, muito bem. Eu que agradeço ao gentilíssimo convite do Carlos Alberto para vir falar com vocês, assim, um convite que muito me honra e que é, obviamente, irrecusável, né? Tratar de um assunto, acho que todos nós aqui gostamos muito, e ainda na presença das queridas Valéria e Marcela. Então, é realmente um prazer enorme, né? Uma felicidade estar com vocês para falar sobre
direito ao esquecimento. Eu até pensei em fazer alguma apresentação, mas eu queria realmente dar um tom um pouco mais familiar e amigável e de conversa aqui, ali. E eu tenho, acho que, várias coisas legais para falar para vocês, mas vou me ater ao relacionado ao direito ao esquecimento, porque aí as pessoas podem participar, podem fazer perguntas, e a gente pode, então, né, seguir um pouco num ritmo mais de conversa. Antes de nós começarmos aqui a apresentação propriamente dita, né, o Carlos Alberto estava mencionando que eu, por acaso, né, publiquei o livro Memória e Esquecimento na internet, e ele mencionou, é muito legal que você começa o livro falando sobre diários, como as pessoas usavam diários, e agora, né, o blog, o surgimento dos blogs no início dos anos 2000 rompe com esse paradigma do segredo, transforma o que é privado em público. E eu queria começar disso, porque a elaboração do livro é até um pouco curiosa, porque é o fruto de uma pesquisa de pós-doutorado que eu fiz na FGV. E eu havia feito mestrado e doutorado em Direito Civil na UERJ, com foco em Direito Autoral, e pensei assim, eu não quero mais pesquisar no pós-doutorado Direito, eu quero pesquisar outra coisa. E aí eu trabalhava na FGV, no 13º andar, que é o andar do Direito, e no 14º ficava o CPDOC, né, o Centro de Pesquisa em História e Ciências Sociais. Eu falei, eu vou pesquisar a internet do ponto de vista das ciências sociais. Eu não vou pesquisar do ponto de vista do direito. Fui no CPDOC, eu conhecia várias pessoas lá, falei, eu quero pesquisar a internet com esse olhar das ciências sociais. Me apresentaram a professora Luciana Raimann, de quem eu fiquei fã, amigo, apaixonado por ela, e foi ela que me orientou. Isso foi no ano de 2012, entre 2012 e 2013. A partir da ideia de vamos tratar a memória, né? Eu quero falar sobre a memória, sobre a construção da memória, das personalidades, das personas, de como você se apresenta no Facebook. Será que o Facebook é o novo diário? Será que a gente vai deixar de escrever autobiografias, porque as autobiografias terão sido escritas em forma de diário ao longo das nossas vidas? Como é que a gente lida com a construção de um personagem na internet? E ela gostou muito da ideia, me recomendou a leitura de vários autores das ciências sociais que eu não conhecia. E aí eu falei para ela, olha, tem um ponto que é interessante para a gente tratar, que é o direito ao esquecimento. Eu havia estudado 10 anos antes no mestrado. E expliquei para ela no que consistia. Ela falou, nossa, muito interessante, vamos falar disso. O que acontece é que o direito ao esquecimento, até essa época, até 2014, não tinha a importância que adquiriu a partir daí. Porque em 2014 acontece um julgamento na Corte Europeia, ao qual vou me referir daqui a pouco, que muda a forma como o direito ao esquecimento é visto. E esse julgamento ocorre exatamente no momento em que eu estou escrevendo o trabalho do pós-doutorado. E quando acontece esse julgamento, eu falo para a minha orientadora, para a Luciana, olha, aconteceu uma coisa muito importante na Europa. Eu preciso agora aguardar para ver quais são os desdobramentos, e quanto maiores eram os desdobramentos, mais eu precisava escrever sobre direito ao esquecimento no livro. Conclusão da história. Quando o livro foi publicado, ele é publicado com o nome Memória e Esquecimento na Internet. Todas as pessoas se referem ao livro como aquele livro sobre o direito ao esquecimento, e eu, que não queria escrever um livro sobre direito, acabei, contra a minha vontade, escrevendo um livro sobre direito, e que as pessoas ficam se referindo como um livro de direito ao esquecimento. E aí eu me lembro de uma frase do Milor Fernandes, de quem eu sou muito fã, tenho quase todos os livros dele aqui, em que ele dizia que o homem põe, Deus dispõe, e o diabo cai na gargalhada, porque é exatamente isso. Não adiantou todo o meu esforço falar, não vou escrever sobre direito, escrever sobre ciências sociais, porque o direito engoliu o que eu precisava escrever, né, o que eu queria escrever, e de toda forma ok, porque é mesmo um tema que eu acho interessante, né, e que me dá muito prazer, e que acabou resultando num trabalho de que eu gosto, afinal de contas. Isso que é importante, né? A Valéria estava falando também agora que acabou de receber... Pode falar, Valéria? Ou é spoiler? Falar que você recebeu
o seu filho agora, né? A Valéria acabou de receber. Mostra aí, Valéria, o livro. Ela acabou de receber um livro, Compliance Digital, onde tem um texto que ela publicou. E, né, Valéria, você sabe disso. A gente fica feliz quando o trabalho que a gente escreve resulta num trabalho de quem a gente gosta, né? Então, eu vi pela sua satisfação em receber o livro e eu também gostei do resultado, mas eu acho que eu pude contribuir com essa discussão pública. Mas isso é só para contextualizar a criação dessa obra. Vamos falar sobre o direito ao esquecimento. Eu ouço falar sobre direito ao esquecimento quando eu estava no mestrado, na UERJ, eu comecei o mestrado em 2004, e aí tive alguma disciplina, que eu não lembro mais se era responsabilidade civil, mas teve alguma disciplina em que uma das aulas falava do direito ao esquecimento. E eu achei esse nome, né, interessante. Olha que interessante, um direito a ser esquecido. E fiz um trabalho de conclusão para cada disciplina do mestrado. Você tinha que apresentar um trabalho. Eu fiz um trabalho tratando, em alguma medida, de direito ao esquecimento. E fiquei de olho, né, nesse tema. Por isso que, mais ou menos 10 anos depois, eu falo com a minha orientadora sobre o que eu tinha lido no mestrado. Ela gosta. E, nesse momento, antes da decisão europeia, de 2014, o direito ao esquecimento estava posto da seguinte forma. Ele surge com um caso ocorrido na Alemanha no final dos anos 60, que ficou conhecido como o caso Lebar, em que algumas pessoas cometem um ataque, né, atacam uma base militar e alguns soldados são mortos. E essas pessoas são presas, são julgadas e são condenadas. E um dos sujeitos que vem a ser condenado por esse caso fica na prisão alguns anos. Ele tinha tido uma participação menor, salvo engano, ele era o motorista que havia conduzido as pessoas para a prática do ataque, mas ele não tinha participado do ataque, né? Então, ele era um cúmplice, assim, com uma participação menor. E ele, então, fica alguns anos preso, e quando ele está prestes a sair da cadeia, uma emissora de televisão decide fazer um documentário, um programa de televisão, narrando aqueles eventos que haviam acontecido anos antes, inclusive mencionando o nome dele, a imagem dele, e até tratando da vida privada dele, falando que ele tinha tendências homossexuais, ele era homossexual, enfim, né, falando da sexualidade dele. E ele, então, propõe uma ação judicial, ele ingressa com uma ação judicial, pedindo para o programa não ser exibido. Surge um embate que é um embate tradicional, não só no direito ao esquecimento, mas que é o embate tradicional do direito ao esquecimento. Liberdade de expressão de um lado, direitos de personalidade do outro. A emissora de televisão falava, olha, ele participou desse evento, esse foi um evento que de fato ocorreu, a gente não está inventando nada, a gente não está mentindo, ele participou, o nome dele é esse, a imagem dele é essa, a vida privada dele é essa, isso se tornou público anos atrás, então a gente só quer relatar o que já havia acontecido antes. E ele, então, alega, por sua vez, olha, mas se você, emissora de televisão, exibir esse documentário, você vai dificultar a minha reinserção na sociedade, porque eu já cumpri minha pena. Você pode achar que minha pena é indevida, você pode achar que eu deveria ter sido condenado à prisão perpétua, à pena de morte, 30 anos, o que quer que seja, mas, pelas leis alemãs agora, né, em vigor, eu cumpri com a minha parte, o judiciário achou que eu deveria ficar preso 4, 6 anos, e foi o que eu fiz. E ele, então, alega, né, que uma condenação penal, que era a que ele estava cumprindo, seria projetada socialmente se ele fosse exposto no programa de televisão, porque essa pena penal, né, criminal, continuaria a surtir efeitos na reinserção dele na sociedade, na dificuldade dele de ser reinserido na sociedade, porque ele não conseguiria um emprego, ele não conseguiria se relacionar afetivamente, ele não conseguiria alugar um apartamento, sei lá, né, essas coisas. E ele perde nos primeiros graus, mas vence na Corte Constitucional Alemã e, de fato, o programa não é exibido. Então, o direito ao esquecimento é construído dos anos 60 para cá, tendo por base esse caso e tendo por base, então, algumas premissas que precisam ser lembradas. Eu vou começar falando sobre isso, mas eu preciso retomá-las no final
da minha exposição daqui a alguns minutos. Primeiro, vejam só, é muito importante a gente ter isso em mente. Quando ele invoca um direito de esquecimento, ele está falando de fato verídico que havia circulado anos antes e que agora, se voltar a circular, pode vir a causar um dano a direitos da personalidade dele, imagem, privacidade, honra, sei lá, né? Mas o que é importante a gente perceber é que se trata de um fato verídico, que circulou, digamos que na época em que o ataque aconteceu, é possível, eu diria até que é provável, que o nome dele tenha sido identificado em matérias jornalísticas, porque existe um interesse público naquele momento em saber quem, afinal de contas, participou desse ataque. A polícia encontrou? A polícia prendeu? Essas pessoas foram julgadas? Foram condenadas ou foram absolvidas? Por quais motivos? Então havia um interesse público em acompanhar essa história. Mas o que ele alega é que, passados tantos anos e passada essa condenação criminal, não há mais interesse público. E pior, né, se ele tiver a vida pregressa dele exposta, ele vai ter problemas de reinserção na sociedade. Lembre-se desses argumentos, porque eles serão fundamentais para daqui a pouco. Bom, o direito ao esquecimento, então, passa a ser utilizado, debatido, questionado em torno desses elementos fáticos. No Brasil, a gente não vai invocar esse direito ao esquecimento durante muito tempo. Ele vai chegar no STJ em alguns casos julgados um pouco antes desse caso da Corte Europeia, mas um caso que a gente poderia, e eu vou mencionar esse caso agora, porque eu também vou precisar dele depois, um caso que a gente poderia vislumbrar esse direito ao esquecimento diz respeito àquele filme que a Xuxa fez, que todo mundo já ouviu falar, e alguns de vocês já devem ter visto, né? Um filme erótico que a Xuxa fez no início da carreira dela, em 82, chamado Amor, Estranho Amor. A Xuxa tinha 18, 19 anos quando faz esse filme, e é um filme, né, que precisa também ser entendido em seu contexto. É um filme, início dos anos 80, o Brasil ainda atravessa um final da ditadura militar, com uma repressão à liberdade de expressão. Uma das formas de você exercer essa liberdade de expressão era por meio de obras audiovisuais, né, sobretudo no final dos anos 70 e início dos anos 80, com um forte caráter erótico, com nudez, com sexo, com palavrão, né? Se vocês virem esses filmes, de vez em quando passam na TV a cabo, no Brasil, não é difícil encontrar filmes desse momento, vocês vão ver que esses são elementos constantes nesses filmes, porque era uma forma de um exercício de liberdade de expressão. E esse filme da Xuxa, o Amor, Estranho Amor, é um filme que naquele momento, né, não só faz parte desse contexto histórico, como era um filme, inclusive, sofisticado, dirigido pelo Walter Hugo Cury, que era um diretor bastante sofisticado na época. Ele tinha uma inspiração no Bergman, né? Tinha um filme, um cinema mais cerebral. Então, a gente olha para trás, é muito fácil olhar para esse filme agora, com o nosso olhar de hoje, e falar: nossa, um filme que tem pedofilia, porque a Xuxa, o personagem da Xuxa, né, tem uma ou duas cenas de sexo com um menino que efetivamente na época tinha 12 anos. Né, a falta que o Estatuto da Criança e do Adolescente não fazia naquela época. Inclusive, esse menino que participou de alguns filmes na época, participou de pelo menos 3 filmes eróticos com 12 anos. Não foi só esse filme. Ele fez ainda Eros, o Deus do Amor, e fez Pecado Horizontal. Então, né, não era uma questão assim, né, tão absurda naquele momento, mesmo que hoje a gente olhe para trás e ache indevido, né, que, nossa, como é que isso foi possível? Porque aquele momento histórico é outro. E aí, a Xuxa, logo depois, passa a apresentar um programa infantil na Rede Manchete, acho que no ano seguinte, né, o Clube da Criança. E também, na sequência, ela é contratada pela Globo, passa a apresentar o show da Xuxa na Globo. E, mais ou menos em 87, o filme é lançado em vídeo e ela se vê numa situação bastante complicada para ela, porque 5 ou 6 anos antes ela havia feito um filme erótico em que o personagem dela tem uma cena de sexo, né, com um menino, uma criança,
e que, 6 anos depois, está disponível em locadores de vídeo e poderia ser alugado por maiores de idade, mas o maior de idade, né, com 18 anos, pode ter um irmão de 12, de 10, né, que é fã da Xuxa, porque ele é um apresentador de programa infantil, e que vai ver que tem aquele filme em que ela tem cenas eróticas. Então, a Xuxa ingressa com uma ação judicial no Rio de Janeiro para recolher o filme. E ela ganha, não com base de direito de esquecimento, né, eu falei, o termo direito de esquecimento não é utilizado no Brasil durante muito tempo, mas ela consegue com base numa questão contratual de direitos autorais. Também, antes de começar aqui, a gente estava falando de direito autoral, né? A Xuxa ganha ação judicial com base num argumento de direito autoral, porque ela havia autorizado o uso da imagem do personagem dela no cinema e não em vídeo, porque em 82 não era comum a circulação de vídeo, de fita de vídeo no Brasil, porque não era comum que as pessoas tivessem videocassete no Brasil. Então, o contrato não previa isso, por causa de uma questão contratual. Ela consegue recolher os vídeos das videolocadoras. Mas lembrem-se também desse caso, porque eu vou precisar dele daqui a pouquinho. A minha primeira parte é essa, assim, são as premissas de um direito ao esquecimento, né? E por que o caso da Xuxa a gente poderia incluir como direito de esquecimento? Porque é verídico, ela de fato participou do filme, ela não negava isso, foi ela que fez o filme, ela não foi coagida, ela fez de livre e espontânea vontade, e aí esse filme, ao circular vários anos depois, pode vir a causar um prejuízo à reputação, ou à dignidade da Xuxa, ou a qualquer direito de personalidade, embora a questão de fundo seja diferente, né? No caso da Alemanha era um crime, no caso da Xuxa não tem nenhum ato ilícito, é a participação num filme. Quando o tempo passa, o efeito do caso concreto é o mesmo. A existência daquela informação verdadeira de anos atrás pode representar algum tipo de prejuízo àquelas pessoas. Então, a minha primeira parte do que eu queria falar para vocês é isso, né? O que é o direito de esquecimento na sua construção teórica. Na segunda parte, que eu vou falar agora, é qual é o estado do direito ao esquecimento hoje no Brasil. Então, na segunda parte é essa. Na terceira parte, eu vou falar como que a Europa muda a ideia de direito de esquecimento. E na quarta e última parte, eu vou falar o que não é direito ao esquecimento, porque eu acho que tem muita confusão aí. Então, agora eu vou falar Brasil, como é que o Brasil tem lidado com o direito de esquecimento, depois eu falo de Europa, e depois eu falo do que não é direito de esquecimento, né? Eu tento cercar um pouquinho na quarta parte quais são qual é o campo onde o direito ao esquecimento se encontra. Brasil. Em 2013, o STJ se depara com 2 casos de direito de esquecimento, e eu vou falar disso antes de falar da Europa, porque os casos mais importantes julgados no Brasil são casos julgados na base teórica desse caso da Alemanha. Eles são muito mais influenciados por esse caso da Alemanha do que pela mudança proposta pela Europa. Por isso que eu vou falar de Brasil agora. O STJ julga 2 casos muito importantes com base num programa da Globo chamado Linha Direta Justiça, que foi exibido na primeira década dos anos 2000. Esse programa tinha por objetivo reencenar casos criminais históricos. E 2 desses casos são levados ao STJ, aí sim, usando-se a nomenclatura direito ao esquecimento. Um deles trata da chacina da Candelária, né? Aqueles que têm mais de 30 e poucos anos, né? Ou como eu, com mais de 40 anos, vão lembrar da chacina da Candelária, que foi um fato horroroso, né? Ocorrido no Rio de Janeiro em 93, em julho de 93, um fato horrível, em que meninos que estavam em situação de rua, moravam na rua, foram assassinados por policiais. Não lembro se tinham, não lembro que tinha policial envolvido, não sei se alguns não eram policiais, mas enfim. De toda forma, não importa por quem, foram mortos. E aí, uma das pessoas supostamente envolvida nesse caso ingressa com uma ação contra a Globo por causa desse programa Linha Direta Justiça que havia reencenado o caso da chacina da Candelária. Porque essa pessoa
Era um homem. Esse homem tinha sido acusado de ter alguma participação, que eu não lembro qual, mas alguma participação na chacina da Candelária. E ele também, em algum momento, não sei se no inquérito, na investigação, no júri, ele prova que não era culpado. Então, ele, na pior das hipóteses, é absolvido no tribunal de júri, né? Ele, de toda forma, não é considerado culpado. E quando a Globo faz o programa em 2006, 13 anos depois, ela menciona o nome dele. E ele, então, ingressa com a ação com argumentos muito parecidos do caso da Alemanha. Embora ele não tivesse sido condenado, ele fala: a simples menção ao meu nome me fez enfrentar todas as reviver aquelas dificuldades de 13 anos atrás, porque ou ele perdeu o emprego, ou a cônjuge dele, a mulher dele, não sei, abandonou, ou ele teve, eu me lembro dele dizer que teve que mudar de cidade, porque ele passou a sofrer uma represália social, porque supostamente estava envolvido naquele caso. Então vejam que é muito parecido com o que tinha acontecido na Alemanha. O segundo caso, do STJ, diz respeito à morte de uma jovem chamada Aida Curi, que foi morta no Rio de Janeiro, nos anos 50, no final dos anos 50, é um caso muito conhecido. Ela foi estuprada ou vítima de uma tentativa de estupro pelo namorado dela e por outras pessoas, e os criminosos jogaram a Aida Curi da cobertura. Eu não lembro se ela morre antes ou se morre na queda, mas fato é que há um estupro ou há uma violência sexual que resulta na morte dela. E isso foi no final dos anos 50. 50 anos depois, a Globo faz também, no Linha Direta Justiça, uma reencenação desse caso, uma dramatização desse caso. E o nome dela é mencionado e é usada só uma foto dela, né? E todo o resto é feito por uma atriz. Os irmãos da Aida Curi propõem uma ação judicial, dizendo que haviam sofrido muito com a dramatização, porque eles lembraram dos eventos passados. E propõem, então, essa ação judicial, levando-se em conta o direito ao esquecimento. Os dois casos são julgados pelo STJ no mesmo momento, se não é no mesmo dia, assim, próximo do outro. Os dois com relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão. E os dois casos resultam em decisões contrárias, mas não contraditórias. Elas são contrárias porque, no caso da chacina da Candelária, a Globo perde, e no caso da Aida Curi, a Globo ganha. Mas não há qualquer contradição. As duas decisões são harmônicas e fazem, a meu ver, fazem sentido. O STJ decide assim: olha, no caso da chacina da Candelária, era plenamente possível a Globo contar todo o caso sem mencionar o nome daquele homem. Porque o papel dele, né, na análise do STJ, não era um papel indispensável à narrativa da história. Ele, inclusive, foi absolvido, então provou que não tinha envolvimento no caso, de modo que, talvez se ele tivesse sido condenado, né, talvez a história fosse outra, mas, no caso, ele não tinha sido condenado. Então, a Globo estava livre para contar a história da chacina da Candelária sem mencionar aquele nome. Porque tem muita história para contar. Né? Quem eram aqueles meninos, quem praticou a chacina, por quê, quais foram as pessoas condenadas, né? Em quais circunstâncias. Tem muita história para contar. Não precisava o nome dele. No caso da Aida Curi, o STJ entende que não tem como falar daquele caso sem mencionar o nome da Aida Curi, porque o nome do caso é caso Aida Curi. Além disso, e aí eu vou dar aqui um palpite, vou antecipar aqui um palpite meu, eu acho muito estranho que haja um direito ao esquecimento, nesse caso, invocado pelos irmãos. Porque os irmãos, né, em tudo que a gente falou, né, nos três casos, no caso da Alemanha, no caso do filme da Xuxa e no caso da chacina da Candelária, quem invoca o direito ao esquecimento é a pessoa envolvida, diretamente envolvida no caso. Além disso, ela invoca esse direito ao esquecimento porque ela pode sofrer um prejuízo social se essa informação circular. No caso da Aida Curi, a Aida Curi lamentavelmente morreu
no evento. Então, obviamente, não era ela que podia invocar o direito de esquecimento, eram os irmãos. Mas que prejuízo pode haver aos irmãos prejuízo social? É claro que eles podem dizer, eu sofri. Mas se ele diz, eu sofri, ele vai invocar, talvez, uma violação à privacidade dele, uma violação à dignidade dele, né? Porque a privacidade foi exposta, mas um direito próprio. Não é ele que está sendo mencionado ali. O direito ao esquecimento não é para ele. Né? Ele está invocando um direito ao esquecimento alheio. Eu não quero que você fale da minha irmã morta. Então, isso já não me parece muito claro que haja direito ao esquecimento. Me parece que é outra coisa. Me parece que a gente está falando de um outro tipo de direito. De toda forma, o STJ entende que a Globo está correta nesse caso. E esse caso da Aida Cury vai a julgamento do STF. Era para ter ido cerca de um mês atrás, não foi, o STF tirou de pauta, não remarcou, não sabemos então quando vai ser, mas eu também, pessoalmente, preferiria que o da chacina da Candelária fosse para o STF, porque vai ter repercussão geral. E o da chacina da Candelária é mais tipicamente um caso de direito ao esquecimento, na minha percepção. O da Aida Cury é menos. Então, eu preferiria que o STF se manifestasse sobre a chacina da Candelária, porque a gente teria um julgamento com repercussão geral mais preciso no que diz respeito ao direito ao esquecimento, e não sobre, porque o da Aida Cury eu realmente acho que a decisão do STJ é incontroversa, assim, não tem o que discutir, e eu acho que o STF vai manter, me parece. Qual é o problema da decisão do STJ? Esse é um ponto problemático, que não diz respeito exatamente ao direito ao esquecimento. Né? Quer dizer, pode dizer ou não, depende de quem vota. O problema da decisão do STJ é o seguinte: o caso ficou conhecido como caso Aida Cury. Então a Globo pode fazer menção ao nome da Aida Cury. Outros casos muito famosos, né? Suzane von Richthofen, todo mundo sabe quem é. Né? Isabela Nardoni, todo mundo sabe quem é, porque foram casos que a imprensa falou muito, né? E a Sônia von Richthofen de vez em quando aparece de novo na mídia. Mas será que esse é um critério justo? Né? Se o caso que é muito Guilherme de Pádua, né? Também todo mundo sabe, Daniela Pérez, todo mundo sabe que caso é esse. Mas como é que você vai traçar um limite entre esse caso é muito famoso e eu não tenho como falar do caso sem mencionar as pessoas envolvidas, esse caso não é tão famoso assim, logo a pessoa envolvida tem direito ao esquecimento. Né? Então, esse é um problema importante, que não diz respeito exatamente ao direito ao esquecimento, porque depende de quem invoca. No caso da Aida Cury, quem estava invocando eram os irmãos. E aí, por isso que eu acho que, nesse caso, né, da Aida Cury não tem direito ao esquecimento. Mas e se for a pessoa condenada? Se for a Suzane von Richthofen, a gente vai dizer, não, Suzane von Richthofen, você não pode ter direito ao esquecimento porque você é muito conhecida e eu não vou poder contar seu caso se eu não mencionar seu nome. E aí a outra pessoa, menos coisa, não, você realmente, ninguém sabe quem é, então você pode invocar um direito de esquecimento. Esse é um problema grave, né, que eu não sei muito como vai ser resolvido depois. Mas, no Brasil, esses são os casos relevantes e têm sido julgados. Dois outros casos, um do STJ e outro não, que também são interessantes. Um é de uma moça que participou de um Big Brother, foi o Big Brother vencido pelo João Willis, em 2005. Uma moça chamada Aline, que entra no Big Brother já com o programa em andamento, e então ela já sabia que tinha ali uma dualidade entre o grupo do João Willis e os antagonistas deles, que eram liderados por um médico chamado Dr. G, e que, na narrativa do Big Brother, eram os vilões da história. E a Aline entra e se alia ao grupo dos antagonistas ao João Willis. E ela passa a ser identificada como X9, ela vai para um dos paredões do Big Brother, a Grazi Massafera, que depois veio a ser atriz, né? É a atriz da Globo. E a Aline é eliminada com 95% dos votos. Salvo engano meu, a maior taxa de eliminação da história do Big Brother.
Isso em 2005. Ela, obviamente, né, com uma taxa de eliminação tão alta, quando ela sai do Big Brother, ela enfrenta uma repressão social enorme, né? A cada 100 pessoas que ela encontra na rua, 95 não gostam dela, né? Então, é uma taxa de repúdio, né, muito alta. Ela se muda, ela passa a ser carteira, ela, não sei se ela casa, se não casa, tem filhos, sei lá, enfim, ela se muda. E aí, passados alguns anos, acho que em 2016, 2017, uma emissora de televisão faz aqueles famosos programas Por Onde Andará a Aline do Big Brother. E vai atrás dela e diz onde ela mora, diz o que ela faz, expõe a vida atual dela. E aí a gente também tem que fazer uma distinção, né? E aqui eu já estou antecipando uma das questões, é porque esse caso é muito interessante, e eu acho que ele é importante para a gente fazer uma distinção entre o que é direito de esquecimento e o que não é. Me parece que, né, pela história da televisão, ela, quando fez o Big Brother, ela sabia o que ela estava fazendo, ela sabia do alcance do programa. Eu acho que não dá para impedir que a gente fale sobre aquela edição do Big Brother. E falar quais foram as maiores taxas de rejeição. Em primeiro lugar está a Aline, eliminada com 95%. É diferente de eu ir procurar onde a Aline mora agora e expor a casa dela, o trabalho dela, com quem ela é casada. Isso, a meu ver, não é propriamente uma questão de direito de esquecimento. Isso, a meu ver, é uma violação à privacidade dela. Ela era uma pessoa famosa, ela naquele momento, ela voltou ao anonimato. Acho que as pessoas têm o direito de mudar, não é porque você é famoso no momento da vida que você tem que ser famoso para sempre. Ela voltou ao anonimato, ela, acho eu, ela não pode pedir que as pessoas falem daquele programa que aconteceu, mas ela pode impedir que as pessoas falem da vida dela agora, porque agora ela voltou ao anonimato. E um outro caso muito interessante de direito de esquecimento, esse julgado pelo STJ, esse da Aline foi julgado, salvo engano meu, pelo TJ de São Paulo. Pelo STJ, é de uma mulher que concorreu, foi candidata quer dizer, né, foi candidata porque se inscreveu a um concurso da magistratura, acho que no Rio de Janeiro. E ela não passou. Mas esse concurso foi acusado de fraude, né? Houve uma fraude no concurso. Essa fraude foi levada à apreciação do CNJ, que depois de muito tempo e depois dos juízes já terem tomado posse, falou, se teve fraude, se não teve, não sei, mas não dá para voltar atrás, não dá para desconstituir o que já foi feito pelos juízes. Passou, acabou. E essa mulher, então, não tinha sido aprovada no concurso. Ela faz concurso para outra coisa, por MP, Procuradoria do Estado, não lembro. Ela faz outro concurso e é aprovada. O problema é que todas as vezes que você procurava o nome dela no Google, a primeira ocorrência é fulana de tal envolvida em suposta fraude do concurso da magistratura. E ela, então, ingressa com uma ação, e agora eu estou usando esse caso para poder fazer um link com a Europa e passar para a terceira parte da minha apresentação. Ela ingressa com uma ação falando, olha só, tudo bem, é verdade, eu participei desse concurso, houve suspeita de fraude, mas eu nem fui aprovada. É muito injusto que, ao procurar pelo meu nome, apareça logo isso. Eu não me importo que apareça referência a possível fraude, mas tem que ser no primeiro resultado, assim, se procurar pelo meu nome só, tem que aparecer outras coisas. Agora, se procurar meu nome mais fraude, mais... Oi, tudo bem que apareça, mas se aparecer mostrar só meu nome, tem que aparecer meu Lattes, palestra que eu dei, livro que eu publiquei, sei lá. E ela, então, faz um pedido, né, que é um pedido um pouco estranho, que é eu quero direito de esquecimento, mas não tudo. Assim, eu quero direito de esquecimento, mas eu não quero que apareça em primeiro lugar. E ela ganha a ação, o STJ entende que ela tem razão, isso gera alguma dificuldade técnica, mas isso tem um respaldo, e esse caso acho que é de 2018, 17, 18, e esse tem um respaldo no que vem a ser a decisão da Corte Europeia de 2014. Né? Esse pedido dela, que é um pedido mais recente, está próximo ao que foi decidido pela Corte Europeia em 2014, que é o seguinte,
Havia um advogado espanhol chamado Mário Costerra González, que, anos antes, tinha uma dívida com o fisco na Espanha. Acho que era com o fisco. E ele, então, quase perde o imóvel dele. Ele tem um imóvel, há uma notícia no jornal, um comunicado no jornal, dizendo que o imóvel dele seria levado a leilão público para quitar essa dívida que ele tinha com o Estado espanhol. Mas ele quita a dívida antes do leilão e o imóvel não é leiloado, afinal de contas. Passados mais de 10 anos, quando ele procurava pelo nome dele no Google, aparecia justamente essa notícia no jornal La Vanguardia. E ele, então, propõe uma ação judicial, e aí vejam só como tudo vai mudar. Propõe uma ação judicial contra o Google, para que o Google não exibisse o resultado da busca, né, do jornal. Isso é substancialmente diferente de tudo que a gente está vendo até agora, porque em todos os outros casos, caso Lebar na Alemanha, que pede para não exibir o programa, a Xuxa que pede para recolher o vídeo, os dois casos do Linha Direta Justiça que pediam, né, uma indenização porque eles não queriam que a informação fosse divulgada, a Aline do Big Brother que não queria que a informação sobre a vida atual dela fosse divulgada. Todos esses casos vão na fonte da informação. Ele não. Ele vai no caminho que leva a informação. E ele pede para o Google remover esse link. O Google diz que não vai remover, que o Google não tem nada a ver com isso, o Google é só um indexador, mas o Google perde na Corte Europeia. E a Corte Europeia entende que o Google tem que remover sim. E aí surge uma nova faceta do direito ao esquecimento, que passa a ser chamado direito à desindexação, porque parece muito mais uma desindexação do que propriamente, né? É claro que o termo direito ao esquecimento é péssimo, um monte de gente critica, porque ninguém consegue obrigar o outro a esquecer nada. Pelo contrário, né? O próprio Mário Costerra González foi vítima do chamado efeito Streisand, da Barbra Streisand, porque ela tem uma casa em Malibu e ela não queria que a casa dela fosse vista, a foto da casa fosse vista na internet. Ela propõe uma ação judicial para remover a foto da casa, e até o dia que ela propõe a ação judicial, a casa tinha sido vista 4 vezes, e depois da propuração judicial, a casa foi vista 10 milhões de vezes. Até eu fui ver a casa da Barbra Streisand, porque todo mundo pagou. Que casa é essa que ela não quer que as pessoas vejam? Então, né, você passou a chamar de efeito Streisand exatamente isso. Você quer retirar a informação na internet e você atiça a curiosidade das pessoas, as pessoas vão lá ver. O Mário Costerra González, que não queria ser visto como um advogado que não paga suas dívidas, virou leading case mundial. E aí todo mundo que trabalha com direito de esquecimento sabe quem é ele justamente porque ele devia, né, na Espanha. Então, olha só como é problemático. O Carlos Afonso, que é, né, meu amigo, meu sócio no escritório, diretor do ITS comigo, é muito mais crítico ao direito ao esquecimento, inclusive, do que eu. Ele já começa dizendo que não dá para chamar de direito ao esquecimento, porque ninguém esquece, pelo contrário, normalmente o efeito é o oposto, faz as pessoas lembrarem mais ainda. Então, né, o nome direito ao esquecimento, de fato, é péssimo, e pior ainda quando não é nem a remoção da própria informação, é a remoção do link. Por isso se passou a chamar de direito à desindexação. A consequência disso na Europa é que o Google, nos anos seguintes, recebe mais de 2 milhões de pedidos de desindexação. E isso é problemático, a meu ver, por vários motivos. Primeiro, porque você está dando a uma empresa privada a tomada de decisão sobre se aquela informação deve ou não constar na internet. E isso é um problema, porque não é o Poder Judiciário que vai dizer se aquilo viola ou não o direito de alguém, é uma empresa privada. Segundo, a informação continua lá. Você só vai ter mais dificuldade de encontrar. Mas se você usar o Bing, é que ninguém usa o Bing, ninguém usa o Yahoo. Mas se você usar o Bing, ou se você usar o Yahoo, você vai chegar até a informação, né? Todo mundo usa Google. O Google é usado, sei lá, por mais de 90% das pessoas. Então, é claro que se você usa o Google, você não vai encontrar mais aquele link. Mas você acaba fazendo, muito entre aspas, um esquecimento seletivo. Vão ser muitas as questões, né, que são envolvidas numa teoria do direito de esquecimento, como a gente viu lá da Alemanha, e que estarão ausentes. Então, quanto eu posso me afastar de um instituto
que eu convencionei chamar de direito ao esquecimento e continuar a chamar de direito ao esquecimento. O problema foi que quando a Europa criou o GDPR, o Regulamento de Proteção de Dados, em 2016, a Europa cria um artigo, o 17º, chamado Direito à Remoção de Informações, alguma coisa assim, de dados, entre parênteses, direito ao esquecimento. Então, a Europa passa a associar o direito ao esquecimento numa lei, né, num regulamento, à remoção de dados. E isso acaba tendo um impacto porque as pessoas começam a confundir o direito ao esquecimento com um monte de coisa com as quais ele jamais foi confundido. As pessoas passam a confundir. Então, a Europa vai trazer esse complicador porque vai chamar de direito ao esquecimento uma coisa que é outra coisa, que é desindexação, e aí vai surgir toda uma nova teoria sobre o que é efetivamente o direito à desindexação e como ele se distingue do direito ao esquecimento. Cada país vai passar a legislar sobre o direito ao esquecimento de uma maneira diferente. Tem um texto muito interessante, eu recomendo a vocês, se vocês quiserem se aprofundar no tema, chamado Not One, But Many Rights to be Forgotten. Né? Não um, mas vários direitos ao esquecimento, porque são os vários direitos ao esquecimento que estão sendo tratados pelos países de maneira diferente. Encerro, assim, a terceira parte, falando da contribuição europeia para o debate, né, que, na verdade, é uma contribuição que complica o debate desde 2014, e agora eu vou concluir com a minha quarta e última parte, dizendo para vocês, a partir da minha percepção, da minha perspectiva, quando a gente fala de direito de esquecimento, onde a gente está? Então, e essa quarta parte eu vou dividir em duas subpartes. O que não é direito ao esquecimento, e o que eu acho que não pode ser direito ao esquecimento. E o que pode ser direito ao esquecimento. Primeira coisa, o que não pode ser direito ao esquecimento. Remoção de dado, tipo o que é previsto no Marco Civil da Internet e Lei Geral de Proteção de Dados, não é direito ao esquecimento. Então, algumas pessoas falam, o artigo 7º do Marco Civil, que prevê a remoção de dados do usuário, é um pequeno direito de esquecimento. Não é. E não pode ser, porque não tem nada a ver. Quando eu encerro uma relação contratual com um site, com uma plataforma, como o Facebook, e peço a remoção dos meus dados, eu estou exercendo um direito positivado, que está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, decorrente do fim da relação contratual. Fim. Eu não preciso... Gente, lembrem-se, direito ao esquecimento não existe no Brasil. Essa figura, você não tem uma lei, não tem um artigo que fala de direito de esquecimento. Direito de esquecimento é uma construção teórica, hermenêutica. Eu não preciso de uma acrobacia hermenêutica para fazer valer um direito que está positivado. A Lei Geral de Proteção de Dados fala, é direito do usuário o apagamento dos dados. Eu não preciso chamar isso de direito de esquecimento porque não é. Primeiro, porque está previsto, é um direito meu, né, que tem um nome, direito à exclusão dos dados. Em segundo lugar, porque a circulação do meu CPF não causa um dano à minha... É claro que o meu CPF pode ser usado para uma fraude, mas aí esse dano é um dano patrimonial. Ninguém vai deixar de me dar um emprego amoroso comigo ou se negar a alugar um apartamento porque teve acesso ao meu CPF, ou ao número da minha identidade, ou ao meu endereço, porque esses dados são dados pessoais, ou ao meu tipo sanguíneo, né? Esses dados são dados pessoais que não causam um constrangimento social. Eu não sou... Né, o meu CPF, o meu tipo sanguíneo, não fazem de mim uma pessoa melhor ou pior socialmente, que me faça garantir ou perder determinado direito. Então, exclusão de dados não pode ser direito ao esquecimento. Segunda coisa que não é direito ao esquecimento. Remoção de informações. Remoção de informações pelo artigo 19 ou artigo 21 do Marco Civil. Se eu, por exemplo, ataco a honra da Valéria, né, no Facebook, vou lá e faço um post, Valéria fica chateada com razão, caluniei a Valéria. A Valéria pode ingressar com ela pode notificar o Facebook vai dizer, Valéria, não vou remover essa postagem do Sérgio porque ele está protegido pela liberdade de expressão. A Valéria, de acordo com o Marco Civil da Internet, artigo 19, ingressa com uma ação judicial para obrigar o Facebook a remover a informação. E aí, o Facebook, ela ganha a ação judicial,
o Facebook é obrigado a remover, remove. Isso é direito ao esquecimento? Não é direito ao esquecimento. Não é, porque o que eu fiz? Eu cometi um ato ilícito, eu caluniei, falei, Valéria, né, foi eleita deputada, não sei o quê, senadora, desviou dinheiro público. E era mentira, ela provou, não era nada disso. Calúnia, gente. A informação foi removida por calúnia ou difamação. E é por isso que aí muita gente, quando fala de direito de esquecimento, diz que o caso da Xuxa, a Xuxa ingressou com uma ação judicial contra o Google, pedindo para o Google não apresentar mais resultados chamado de Xuxa pedófila. E as pessoas falavam, isso é direito de esquecimento. Não é. Não é porque a Xuxa nunca foi pedófila. O direito ao esquecimento lida com a verdade. O fato, para ser abrangido pelo direito ao esquecimento, tem que ser verdadeiro. E a Xuxa, já, até onde se sabe, né, óbvio, não há nenhuma acusação da Xuxa contra a Xuxa por pedofilia. Olhando para trás, a gente pode dizer que o personagem dela teve um ato, cometeu um ato pedófilo, porque, né, transou com um menino de 12 anos, 11 anos, 12 anos, sei lá. Mas a Xuxa, né, é inacreditável se a gente confundir a Xuxa com o personagem dela, né? Assim, né? Não faz o menor sentido. A Xuxa não pode ser chamada de pedófila porque o personagem dela teve uma relação sexual com um menino de 12 anos. Então, quando a Xuxa propõe uma ação judicial contra o Google, dizendo eu quero a remoção do conteúdo, né, de links que me chamem, né, me atribuam Xuxa pedófila, isso não é direito de esquecimento porque isso não é verdadeiro. Outra coisa, artigo 21 do Marco Civil, que fala sobre remoção de nudez, né, fotos de nudez e de sexo. Eu publico a foto de da pessoa numa situação de nudez, de sexo, de intimidade, né, que se convencionou chamar pornografia de vingança, que também é um nome muito ruim, muito contestado, né? Porque primeiro que nudez nem sempre é pornografia, segundo que as maiores vítimas de pornografia de vingança são as mulheres, e são vítimas normalmente porque terminaram o relacionamento amoroso e o namorado, o marido, o noivo, sei lá, quem seja, pega a foto e divulga. E vingança tem todo um peso, né? Como, eu vou retalhar você porque você fez uma coisa errada comigo. E, gente, terminar relacionamento, até onde você é direito potestativo, né? Não há direito subjetivo a continuar namorando ninguém. Então, que vingança é essa que eu me vingo de alguém ter exercido o direito dessa pessoa? Então, isso é um nome. Se essa prática foi consagrado. Então, o artigo 21, que trata de pornografia de vingança, também não é direito de esquecimento, porque se eu publico contra a vontade de alguém uma foto de nudez, de sexo e tal, o que eu fiz foi uma única coisa. Eu violei a privacidade, é um ato ilícito. Agora, se foi a própria pessoa que 10 anos atrás publicou, e aí ela se converteu a determinada religião, virou apresentadora de programa infantil, mudou a sua inserção na sociedade, né? As suas relações sociais mudaram, se é a própria pessoa que quer retirar uma foto de circulação, porque ela postou essa foto, ou foi postada com seu consentimento, mas se eu posto a foto contra a vontade de alguém, isso é apenas violação da intimidade, da privacidade da pessoa. Não há direito de esquecimento. Então, essa remoção de dados por fim de relação contratual, remoção de conteúdo ilícito. Se o conteúdo é ilícito, meus amigos, não é direito de esquecimento. Terceira coisa, dever de memória. Toda vez que a gente fala de direito de esquecimento, alguém fala assim, então não vai poder falar de Hitler, não vai poder falar da Segunda Guerra Mundial. Claro que vai poder falar. Pelo contrário, tem que poder falar. Porque essas coisas bárbaras pelas quais nós passamos precisam ser faladas e estudadas para que nós nunca mais tenhamos que passar por elas. Então, todos os eventos históricos, a meu ver, todos os julgamentos das cortes superiores, né, STF, que são julgamentos políticos, são julgamentos estruturantes do país, eles não podem estar protegidos. Todos os julgamentos envolvendo políticos no exercício da sua atividade política, todos os julgamentos estão imunes ao direito de esquecimento, porque há um interesse público enorme em saber se determinado político foi ou não condenado, né, por crimes relacionados
especialmente crimes relacionados à política. Agora, se ele foi condenado ou não porque traiu a mulher, aí não sei. Aí talvez dependa, né, de quanto isso tem a ver com a sua atuação política. Mas crimes praticados por julgados, né, que envolvam políticos na sua atuação pública, não pode estar protegido pelo direito ao esquecimento, porque existe um interesse público aí. O interesse público é um... Então, agora, o que é direito de esquecimento para poder concluir? O interesse público é um dos elementos que o ministro Luiz Felipe Salomão menciona nas duas ações do Linha Direta à Justiça. Ele fala, tem que ter interesse público. Ele diz, interesse público é diferente do interesse do público. O interesse do público é o interesse, né, muitas vezes vil, mesquinho. Interesse público é outra coisa. Algumas pessoas vão dizer assim, bom, mas o que é interesse público? O direito está cheio de conceitos indeterminados. A gente fala em dignidade da pessoa humana, em função social da propriedade, em boa-fé objetiva. Nada disso tem um conteúdo claro, óbvio. Então, vai depender da doutrina, da jurisprudência, né? O estudo do direito de esquecimento que vai ter que trazer esse conteúdo do que é interesse público nesse caso. E aí, para concluir, tem um parecer do Daniel Sarmento, que é professor da UERJ, muito bom. E eu recomendo muito porque eu acho que o Daniel Sarmento foi muito feliz nesse parecer. É um parecer oferecido à Globo, né, juntado aos autos das duas ações judiciais da Globo no STJ, portanto, um parecer que defende a Globo. Então, o Daniel Sarmento vai dizer, olha, a Globo poderia ter mencionado o nome do homem envolvido na chacina da Candelária, e a Globo poderia mencionar o nome da Ida Cunha. Então, o parecer do Daniel Sarmento ficou conhecido, né? As pessoas falam como um parecer contra o direito de esquecimento. E ele vai dizer, não existe, a Constituição não fala disso, as leis ordinárias não falam disso, não existe direito ao esquecimento no Brasil, no nosso ordenamento jurídico. Então, é muito perigoso, ele representa um perigo à reescrita da história. Eu concordo com tudo que o Daniel Sarmento fala, mas eu concordo, sobretudo, com o item 7 desse parecer, que é um item que passa, às vezes, um pouco despercebido, e, para mim, ele é o item mais importante. O item 7 o título do item 7 é uma pergunta, que é mais ou menos isso. Então, não há espaço para o direito ao esquecimento no ordenamento jurídico brasileiro? E ele responde, eu vou ser muito breve, muito sintético, mas ele responde sim. Há sim. Há sim. E há espaço para o direito ao esquecimento quando nós estivermos diante de dados pessoais sem interesse público. E aí o exemplo que ele dá é assim. Imagina um jovem que tem uma foto dele embriagado, né, um vídeo embriagado na internet, que é muito engraçado quando ele tem 18 anos e os amigos riem, e ele próprio ri, e ele acha graça disso, mas que dali a 5 ou 10 anos vai representar um obstáculo a que ele consiga um emprego. E esse vídeo dele, um jovem bêbado, embriagado, não tem interesse público nenhum. Inclusive, esse é um dos argumentos porque se eu acusar alguém de corrupção ou, né, difamar alguém, talvez seja importante manter aquela informação ali até o Poder Judiciário mandar tirar, porque, né, uma acusação de corrupção, bem, há interesse público em se investigar. Mas se eu vazo a foto de nudez de alguém, o Marco Civil optou pela remoção mediante notificação, porque não tem interesse. Qual é o interesse público, né? Não há interesse público em dizer, não, a foto tem que ficar lá até que, não tem até que. Se a pessoa que está nua, né, que teve sua intimidade violada, não quer que a foto circule, não há outro argumento, não há contraponto a isso. Então, nesse caso, não há sequer o que discutir em termos de interesse público. E é o que eu acho que o Daniel Sarmento tenta falar nesse parecer dele. Não há sequer o que falar em interesse público num dado pessoal, numa informação pessoal, né, de um jovem bêbado embriagado. Então, concluindo, eu acho que é possível a gente invocar um direito ao esquecimento, mas esse direito ao esquecimento tem que ser residual. Ele é a última opção. Ele tem que vir depois do direito de resposta, do direito à atualização da informação, da atualização da página da internet, porque, em regra, eu acho que desinformação, isso vale para fake news também.
Desinformação se combate com mais informação e não com a exclusão das informações, porque se a gente opta por um caminho de exclusão, aí a gente corre o risco de apagar a história, de reescrever a história, e isso é um caminho muito perigoso. Então, acho que é possível haver um direito de esquecimento, mas ele tem que tomar todos esses cuidados. A gente tem que olhar, ele é um campo de disputa hoje em dia, a gente tem que olhar para tudo aquilo que não é direito de esquecimento, em primeiro lugar, e depois de ter excluído tudo aquilo que não pode ser o direito de esquecimento, a gente tem que olhar para aquilo que pode ser direito de esquecimento e ainda assim se perguntar, é caso de direito de resposta? É caso de atualização da informação? E se não for, e se se tratar de informação privada sem interesse público, aí talvez a gente possa invocar o direito de esquecimento. Bom, eu acho que eram essas minhas considerações principais. Eu vi que tem algumas perguntas aqui, mas, enfim, eu devolvo a palavra aos meus queridos amigos Carlos Alberto, Marcela e Valéria para a gente dar o encaminhamento aqui que for necessário. Muito obrigado a todo mundo pela atenção. Obrigado você, Sérgio, por essa aula que em 1 hora, mais ou menos, nossa, mas passou tanta informação que foi realmente maravilhoso ouvi-lo. Viu? Sérgio, só uma colocação que eu gostaria. Você comenta que o direito ao esquecimento, antes de entrar nas perguntas, né, porque tem várias perguntas aí, e bastante pergunta muito interessantes, que eu andei dando uma olhada, mas você fala que essa nomenclatura do direito ao esquecimento, ela é uma nomenclatura muito falha, porque ela não se insere como um direito autônomo e também nem naquela faceta da privacidade, né? Qual seria um termo assim que você... E depois tem a questão da desindexação, né? Da informação, porque efetivamente a pessoa quando busca esse esquecimento, entre aspas, ele quer que seja... A finalidade é para se desindexar ali do sistema, né? Da plataforma ou de busca, do Google, do Bing e tantos outros aí. Então, qual seria uma nomenclatura que você acha adequada para esse termo? Ou acabou ficando direito ao esquecimento e esse vai perdurar mesmo? Com o direito ao esquecimento, não há mais o que fazer. Eu acho que o tema ficou consagrado. Eu já vou ficar muito feliz se as pessoas chamarem o direito, não confundirem o direito à desindexação com o direito ao esquecimento. Se essa diferença ficar bem marcada, já é uma vitória, porque o que eu tenho visto é justamente o contrário. É as pessoas tentando inserir cada vez mais coisas dentro do conceito de direito ao esquecimento. Se nós deixarmos o direito ao esquecimento para identificar com casos semelhantes àqueles do caso Lebar da Alemanha, acho que já está de bom tamanho, porque a gente chama de direito de esquecimento em todas as línguas, né? Assim, o termo vingou quer dizer, em todas as línguas que eu não sei alemão, por exemplo, mas em inglês é assim, em francês é assim, em italiano é assim, em espanhol é assim. A batalha é perdida. Acho que aí não tem mais jeito. Mas direito à desindexação ainda tem esperança. E essas duas decisões do ministro Luiz Felipe Salomão, os votos são interessantíssimos, né? Vale a pena a leitura, né? Nossa, muito, Sérgio? muito, muito. E são tão bons de ler. Eu dou aula para primeiro período. Eu adoro dar aula para primeiro período da faculdade. Adoro, porque eles estão muito animados e ficam espantados com as coisas que todos nós sabemos. E é muito bonito ver assim o espanto deles com coisas que são óbvias, mas que é muito legal. Assim, eu fico feliz que sou eu que estou contando algumas obviedades para eles e eles ficam muito felizes e animados. E eu peguei um dos votos do caso da Chacina da Candelária e trabalhei com os meus alunos de primeiro período e eles amaram. Então, assim, é um voto, eu sou um fã do ministro Luiz Felipe Salomão, é um voto que eu acho muito bom, muito bem escrito, muito interessante e que até aluno de primeiro período, né, que não está acostumado com... Claro, não foi, né, simplício, né, como ler um romance e tal, mas mesmo alunos de primeiro período se interessaram e entenderam o voto. Então, é realmente um voto muito bom. Vale a pena a leitura. Vale mesmo. Valéria, você gostaria de fazer alguma colocação Sim. antes de passar?
palavra para as Sim, sim, perguntas? gostaria. Bem, o que dizer, né, Sérgio, depois de realmente uma hora dessa que você fica assim, olha, realmente, cada detalhe que você coloca que a gente não tem o que contestar. Então, realmente, um brilhantismo. Eu já tive essa aula com você em 2016 e aí você trouxe outra imagem que sem palavras. Eu só faria um pequeno comentário com relação a... Eu li, inclusive, o livro que você escreveu, e ele fala bastante de direito de esquecimento, e ainda mais que isso, ele ainda fala de memória, conservação, esquecimento, enfim. Só que eu queria fazer só essa pontuação, eu queria que você se manifestasse. Nós estamos aqui falando com advogados, estamos falando tudo juridicamente, né? Sob o ponto de vista social, aí é que vem a minha pergunta. Você entende que é possível que alguém seja esquecido? Tá? E por que eu pergunto isso? Porque como sinônimo de esquecido, a gente encontra que quem pode esquecer é alguém. Né? Então, como que pode se fazer esquecer se está dentro da mente humana? Então, seria esse o apontamento que eu teria para fazer, e em seguida a fuga, a Marcela Fuga vai ficar incumbida de fazer as perguntas para você, e muito obrigada, é isso que eu tinha para comentar com você. Não, Valéria, eu que agradeço a sua presença aqui, é um prazer rever você, ainda assim Não que à imenso. distância. E então, você toca num ponto central, né? As pessoas que criticam a nomenclatura do direito ao esquecimento, o Carlos Afonso, muito, o Daniel Sarmento também no parecer dele, criticam sobretudo a partir desse ponto que você traz. É impossível você obrigar uma pessoa a esquecer, Né? né? É É como a penseira, impossível. né? Você não tem como. Pelo contrário, né, Valéria? Se eu falar para você uma coisa hoje, uma coisa trivial, e falar assim, Valéria, eu não podia ter te contado isso. Esquece que eu te falei. Provavelmente isso vai registrar na sua cabeça. E aí Aí você vai não vai ficar mais esquecer nunca gravado. mais. Vai ficar mais gravado. Mais Então, gravado. só de Efeito você saber que Streisand, né? é o efeito Efeito Streisand. É Streisand. isso. É isso. Então, essa é talvez a principal razão da crítica à nomenclatura, porque você não tem como fazer ninguém esquecer. Pelo contrário, todas as vezes que você pede que algo seja esquecido, o efeito normalmente é o oposto, né? É o Você oposto. marca ainda mais aquela Eu, informação. eu até aprendi, só fazer, vou ser bem prática, bem rapidinha, mas eu passei por uma situação parecida com a Barbra Streisand, embora não tenha nada a ver com a Barbra Streisand, mas depois dessa aula, ela me foi muito útil, porque eu fui fazer uma palestra uma vez sobre LGPD, em que eu estava no meio de uma porção de pessoas que é da área da tecnologia da informação, segurança da informação, e quando eu comecei a falar, eu citei um artigo que eu escrevi, bem, fiz com você uma aula como você fez, né? E parece que não agradou muito o pessoal naquela ocasião, porque eles entendiam que a LGPD não tem nada a ver com advogado, tem a ver com segurança da informação e tem tecnologia da informação. Então, eu percebi aquele ânimo daquele pessoal, mas tudo bem, passou. De repente, eu fui surpreendida no grupo em que eu fui convidada, me passaram um link, me mandaram assim, doutora, dá uma olhadinha nesse link. Eu entrei no link. Quando eu entrei no link, fizeram lá num site, então não vou falar, desde então eu não falei, faz 5 anos que isso aconteceu, e eu não falei, 5 anos, 3 anos que aconteceu, e eu não falei para ninguém, porque se eu falasse, com certeza eu não teria sido esquecida. Naquele site, eles falavam assim, a tal de doutora veio aqui para dizer que quem disse sobre LGPD é fulano, que é ciclano, ela chegou chegando, nem doutora é, e não sei, nossa, acabaram comigo naquele site. Na hora Meu eu Deus. fiquei enlouquecida, fiquei chateada, falei, como é que permitem, né? Uma palestrante, fui lá pro bono para fazer um evento desse, eu conto inclusive em palestras, alunos meus conhecem essa história, até a Fuga já foi, ela falou. E aí eu falei, na hora me vi aquele furor, e o que eu pensei? Efeito Streisand. Quanto mais, o que um advogado vai pensar? Vou entrar com ação, vou falar que ele tem que me desculpar publicamente, não sei o que, não sei o que. O que eu fiz?
passei o zíper, fiquei quieta, fiz exercício de boxe, soltei bastante boneco de boxe e deixei quieto. E foi a melhor coisa que eu fiz, foi o que você falou. Você falou, agora Valéria vai ficar carimbado. O ser humano é um ser curioso, né? E por curiosidade, todo mundo ia querer ver o que falaram da Valéria. Então, ficou quieto. Ninguém sabe e ninguém vai saber. E essa o doutor Carlos também não sabe. Eu não passei o link para ele. Então, é só isso. Muito obrigada pela sua resposta. Foi um prazer. Estou me sentindo com um déjà vu, assistindo a aula de um tempo atrás e com mais assim, grandiosidade. Muito obrigada. Vou passar agora para a nossa colega, membro também da comissão, fazer os questionamentos que estou bem vi, tem bastante, e também temos um público bastante aqui elevado, contando inclusive com a presença do Dr. Daniel, que estava numa reunião, que é o nosso presidente da OAB, e também contando com, acho que ele ainda está aqui, que é o Manuel David Maceno, não sei se ele ainda está aqui, ele está em Portugal. Acho que ele saiu, está em Portugal. Ele entrou, saiu agora. Eu vou assistir, ele ficou aqui até agora há pouco, mas de qualquer forma ele veio aqui para prestigiar o nosso evento. Marcela, é com você agora, Marcela. Querida. Bom, eu queria aqui dizer, como a Valéria bem pontuou, que numa sexta-noite nós batemos aqui 22 pessoas ao vivo, fora as demais que vão certamente aprender muito com a gravação, que vai ficar disponibilizada no canal do YouTube. Então, assim, agradeço a presença de todos, agradeço em meu nome a oportunidade, ao Carlos, à Valéria, e aí vou aqui fazer as vezes dos demais membros aqui hoje. E, Sérgio, tem muitas perguntas bem interessantes, espero muito que dê tempo da gente analisar todos os questionamentos. Ó, a Larissa Rodrigues, que é uma grande amiga, inclusive, ela falou, professor, boa noite. Nesse caso, como o da Aida Cury, não seria aplicável o dano reflexo? E aí ela complementa. E aproveitando, qual a opinião do senhor sobre o direito ao esquecimento das vítimas, famílias das vítimas de catástrofes, como, por exemplo, da tragédia de Mariana, Brumadinho? Estes fatos são constantemente lembrados, tanto pela mídia como nas redes sociais, fazendo com que as vítimas e familiares não se separem dos fatos, e como agravante, esse caso sequer foi julgado. Qual que é a posição do doutor quanto a isso? Então, eu acho que todos esses casos, né, não são de direito ao esquecimento, porque por dois motivos. Bom, Mariana e Brumadinho, né, por mais terríveis que sejam, e foram eventos, né, horrorosos, catastróficos, horríveis, são eventos históricos também. A gente não tem como ser impedido de falar sobre isso. Diria até que há um dever de memória, né, nesses casos, para que eles não voltem a acontecer. As pessoas precisam lembrar que eles aconteceram para que não voltem a acontecer. Uma coisa é falar dos eventos. É impossível não falar desses eventos. Quer dizer, é impossível proibir, né, que se fale desses eventos. Outra coisa é falar das vítimas, né, nomear as vítimas e contar a história das pessoas que morreram nesses casos. Eu não acho que contar a história dessas pessoas que morreram gere um direito ao esquecimento, porque é igual ao caso da Aida Cury. Os irmãos da Aida Cury não me parece que têm um direito. O direito ao esquecimento é a circulação de fatos verídicos passados que, uma vez circulando agora, podem acarretar danos a direitos de personalidade dessas pessoas na sua reinserção na sociedade, né? Que dificultem a reinserção na sociedade. Se gera apenas um dano a seus direitos de personalidade, o instrumento jurídico é outro, me parece. Não é o direito de esquecimento. É falar, olha, eu não quero que você fale do meu familiar, irmã, filho, filha, que morreu, porque eu sofro quando você fala sobre isso. Isso já passou, isso não é mais notícia. Né? 10 anos atrás era notícia. Passados 10 anos não é notícia. É notícia você falar de maneira genérica. Houve condenação de Brumadinho e Mariana? Quem foram os responsáveis? Eles foram presos? Isso é importante a gente acompanhar. Agora, falar que uma pessoa ou outra morreu ali, não há mais notícia.
né? Isso não é noticioso. Então, se você fala sobre isso, você está atingindo a minha privacidade. Há talvez um dano, mas um dano de direito de personalidade que não precisa se valer do direito ao esquecimento. É o que me parece. Eu acho que não há direito de esquecimento, embora fosse possível alegar algum tipo de dano. Uhum. Mas de direito de personalidade. Entendo. No caso da Aida Cury, ela perguntou se não seria aplicável aos irmãos o dano reflexo. É possível, nesse caso, esse entendimento? Talvez. Eu acho que sim. Eu acho que é possível. Analisar ali como que eles, né, falam, né, sobre eventual dano que eles sofreram, né? Isso, exatamente. A Ana Cristina Olivares, Sérgio, ela questiona como equalizar o direito ao esquecimento e direito ao acesso à informação e transparência. Então, a lei de acesso à informação, por exemplo, né, diz respeito a informações públicas. O direito ao esquecimento tutela pessoas físicas. Eu não acho que, embora pessoas jurídicas possam ter direito de personalidade, né, isso o Código Civil fala, o STJ entende assim, tem súmula, etc. Não me parece que o direito ao esquecimento, eu nunca vi assim, um direito ao esquecimento invocado em razão, né, em prol de uma pessoa jurídica. As informações, lei de acesso à informação, são informações públicas. Não acho que haja uma possibilidade de eu invocar direito ao esquecimento com relação a informações públicas. Né? As informações públicas não pertencem a pessoas físicas, né? Elas pertencem ao Estado. Então, né, são informações detidas pelo Estado, independentemente de quem seja o agente estatal que coleta, guarda, armazena, sei lá. Então, acho que não vejo uma incompatibilidade, não. Certo. A Ana, inclusive, teve uma pergunta do Rodrigo, que eu já vou passar adiante, que ele fez 2 questionamentos, e a Ana também. O segundo questionamento da Ana Olivari foi, em face aos motores de busca, o que se deve requerer é a desindexação. O direito ao esquecimento deveria ser direcionado àquele que compra o espaço publicitário dos buscadores, como Google, Bing e outros? Não é uma questão... Quer dizer, se eu entendi bem a pergunta, não é uma questão de espaço publicitário. No caso, por exemplo, lá do Mário Costerra Gonzalez, da União Europeia, ele pede para o Google desindexar, né, a notícia. Onde é que haveria, com mais propriedade, um direito ao esquecimento? Se, em vez de ele pedir para o Google desindexar, ele tivesse direcionado o pedido ao jornal La Vanguardia para o jornal apagar aquela informação do site. Isso se pareceria mais com o direito ao esquecimento. Então, não é uma questão de quem compra, né, publicidade no Google. Em vez de você pedir a remoção do link no motor de busca, é você pedir diretamente ao site onde a informação se encontra. E isso se parece mais com o direito ao esquecimento. Perfeito. O Rodrigo Canguçu, aqui nosso colega que estava no início da reunião conversando com a gente, ele faz 2 questionamentos, então vou por partes. Ele pergunta, na opinião do Dr. Sérgio, é necessário ocorrer um longo lapso de tempo para se fazer valer o direito ao esquecimento? Essa é uma pergunta super difícil, porque não só não existe direito ao esquecimento, né, positivado no ordenamento jurídico, que aí a gente já tem toda uma questão de interesse público, que é impreciso, como também, por isso, não há um prazo mínimo. E seria, a meu ver, seria ruim se a lei trouxesse um prazo. O que a gente tem que ver me parece, né, o que é mais importante, é a gente ver se aquela informação deixou de ser, de modo geral, os casos são muito diversos, mas se aquela informação deixou de ser notícia para ser... Enquanto ela é notícia, tudo bem, mas passou o tempo suficiente para que haja uma perda no interesse público por essa notícia, né? Porque a notícia, se alguém é preso, né, o caso lá da Alemanha, caso Levar. Se alguém é preso, há um interesse público em saber, houve um ataque à base militar, quem foi preso? Foi condenado? A cena da Candelária também. Mataram 8 crianças. Quem foi preso? Quem mandou matar essas crianças? Há um interesse público. Só que com a passagem do tempo, essa informação deixou de ser notícia.
ela talvez volte, porque passados alguns anos, alguém foi finalmente condenado. E isso é importante saber se foi condenado. Mas passado tanto tempo que não dá para saber qual é, que a informação deixa de ser noticiosa, não houve um desdobramento novo do caso, você está apenas fazendo referência àquela informação, sem que haja um motivo, a partir desse momento é que a gente pode falar em direito de esquecimento. Mas não há um prazo, não há. Isso é muito difícil. Teve um aluno de mestrado que tratou bastante dessa questão, estava na banca, tratou bastante, mas não tem como ter prazo. Uhum, uhum. O Rodrigo, ele depois também fez um outro questionamento. Se o doutor poderia falar rapidamente, ainda que seja, apontar as principais diferenças entre os casos Landru da França e o Lebas da Alemanha, pois num primeiro momento os casos parecem semelhantes, mas tiveram decisões divergentes. O caso da França, eu não lembro. Eu me lembro, mas eu realmente não lembro o que aconteceu. O Lebas 1 e 2 eu me lembro. Né? No Lebas 2, que é julgado nos anos 90, o primeiro é no final dos anos 60 que acontece. Eu não sei se o julgamento ainda é nos anos 60 ou já é nos anos 70. Mas o segundo caso, que é julgado nos anos 90, eu não sei se é a mesma pessoa, mas alguém envolvido no caso pede a mesma proteção que tinha sido pedida antes. E a decisão é contrária porque o judiciário fala assim, não, você não precisa mais se preocupar com a sua reinserção na sociedade, porque você já foi reinserido na sociedade. Você já tem emprego e tal. Eu não sei se essa é uma resposta boa do judiciário, porque o que a gente viu na chacina da Candelária aqui, pelo que consta da decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, foi justamente que o sujeito, né, que tinha sido envolvido no caso e que depois teve o nome mencionado pela Globo, parece que ele teve que sair da cidade, eu não sei se ele se separou, se perdeu o emprego, mas houve efetivamente algum dano e já tinham se passado 13 anos. Então ele tinha se reinserido na sociedade, mas o dano veio do mesmo jeito. Então, no caso Lebas 2, a decisão é, olha, não tem, você já foi reinserido na sociedade. Mas talvez é porque não só tenha havido essa reinserção na sociedade, como talvez não tenha acontecido nada mesmo. Ele não experimentou nenhum dano. Então, não houve dano, não houve o que indenizar. Agora, o caso francês, eu me lembro do nome, mas eu realmente não lembro o detalhe, então eu não tenho como comentar. Sem problemas. Sérgio, o Marcos Vinícius Moreira Fred, ele fala, e o terceiro que publica o conteúdo, não se aplica o direito ao esquecimento? O Google indexa conteúdo de terceiro. Esse terceiro não é responsabilizado? Ele vai aí mais na linha da responsabilização, né? Então, eu acho que é porque depende do terceiro, mas o que a Globo fez foi exatamente isso. Imagina se porque é exatamente a hipótese, né? O terceiro que publica é justamente quem é responsável, porque o que a Globo fez foi, no meio de comunicação mais antigo, que é a televisão, que não é a internet, é ela que divulga o nome de uma pessoa que havia sido implicada de alguma forma na chacina da Candelária. Então, a Globo é o terceiro que faz essa divulgação. Só que ela faz a divulgação no meio próprio, na emissora dela. Se a Globo tivesse feito, vamos dizer que a Globo não fez na emissora de televisão. A Globo criou um vídeo e publicou no YouTube o vídeo. Então, a Globo publicou, ela nunca publicou isso na televisão, no canal dela, mas ela publicou na página dela do YouTube. A Globo é responsável. A dúvida vai ser, nesse caso, se o YouTube é responsável ou não, porque ele é terceiro, ele é a plataforma. Mas é a Globo que é responsável por ter feito o programa, é a Globo que é responsável por ter usado o nome dele. Agora, e se é uma pessoa como nós? Né? E se eu faço escrevo num blog, vamos lembrar o que aconteceu na chacina da Candelária. Esse direito ao esquecimento pode ser invocado contra mim? É possível, é possível. Só que o dano, né, num blog que ninguém lê, vai ser muito menor do que um dano na Globo, que todo mundo vê. Então, vai ser a medida do dano, na verdade. Mas é sempre o terceiro que é responsável. É sempre o terceiro que faz a publicação, considerado depois
indevida, né? Uhum, uhum. A Maria Laura Zoega, Sérgio, ela questiona: as fake news muitas vezes versam sobre fatos verdadeiros com a inclusão de elementos falsos, dando aparência de verdade. Nesse caso, como que fica o direito ao esquecimento na internet? Bem lembrado, ótima lembrança. Fake news, não, em regra, não tem nada a ver com direito ao esquecimento. Justamente porque fake news, né, se tem um elemento falso, o direito ao esquecimento tem que tratar de elementos verdadeiros. Agora, e se a fake news tem alguma coisa verdadeira? Aí sim, né, com relação à parte... Vamos imaginar que eu resgate, né, o caso ali da Aline, da moça do Big Brother, né? Imagina que eu faço uma publicação em que eu digo, a Aline, depois de ter sido eliminada com 95% dos votos, o que foi verdade, ela praticou tais e tais crimes, o que é mentira. No que diz respeito à parte verdadeira, que eu estou resgatando algo do passado e fazendo as pessoas lembrarem que ela foi eliminada com 95% dos votos, ela tem um caráter, né? Tem um caráter verdadeiro, mas é duvidoso, inclusive, se isso é ou não direito de crescimento, porque eu estou fazendo referência ao passado, né? O problema dela foi que, pelo que eu entendi do caso, as pessoas mencionaram o lugar onde ela mora, o que ela está fazendo, a profissão dela. Com relação à parte do que é fake news, ela praticou tais e tais crimes, ou se envolveu em tal e qual coisa, isso é apenas uma violação com base no Marco Civil, é remoção de conteúdo por informação falsa. Então, a parte verdadeira pode ou não caracterizar um direito ao esquecimento. A parte falsa nunca pode caracterizar. Então, se é uma fake news exclusivamente falsa, não tem direito de esquecimento, porque o direito de esquecimento só pode lidar com a verdade. A verdade pode ou não caracterizar, mas a mentira nunca pode caracterizar direito de esquecimento. Bem interessante esse ponto. Sérgio, agora eu vou aproveitar que os questionamentos aqui por hora não temos outro, eu vou fazer um questionamento meu aqui, uma provocação. Estava aqui pensando sobre a blockchain, né? A gente, se você conhece, assim, você, digo no geral, conhece um pouquinho, você sabe que perdendo a chave, você de fato inviabiliza o acesso àquela informação. Então, por mais que esteja, às vezes, numa blockchain pública ou privada, isso não faz diferença por conta da impossibilidade de acesso àquela informação. Então, a blockchain com essa perda de acesso seria aí, mas a blockchain em si, ela seria um direito ao não esquecimento pelo caráter dela de imutabilidade, né, que é intrínseco à tecnologia da blockchain? Essa também é uma pergunta super boa, né? Porque uma vez que você registra algo em blockchain, você não pode mudar, você não pode apagar. A solução para isso é você criar... Imagina que algo, né, foi um conteúdo registrado em blockchain, tenha sido declarado pelo Poder Judiciário como objeto de direito de esquecimento. Essa informação não pode mais estar acessível, né, porque ela causa danos potenciais a direitos de personalidade daquela pessoa. Não tem como você apagar, não tem como você mudar. O único jeito é você criar um novo bloco, né? Obstáculos ao acesso àquela informação. Exato, eu fico pensando nisso também, Sérgio, aproveitando o contexto aí de LGPD, naquela questão da eliminação, né, que também muitos trazem aí, fazendo uma correlação com a blockchain, né, de como se fazer isso, né, somente, de fato, com a eliminação da chave e uma criação de um novo bloco, no nosso caso aqui, com uma coisa que pode ser divulgada, pode ficar ali na ativa e se esquece o que não. Eu acho que são esses aqui os pontos, viu, Valéria e Carlos? Acho que não temos outros questionamentos, né? E, Sérgio, muito obrigada pela explanação no geral. Para mim, assim como a Valéria, também já tive aula com você e, assim, didático, sempre muito atencioso. Agradeço imensamente por essa oportunidade. Que bom, eu que agradeço. Obrigado mesmo. Obrigado a todos. Obrigado, viu, Marcela, pelos comentários aí, por trazer o pessoal aqui, né, na palestra conosco aqui, com as perguntas. Sérgio, mais uma vez, obrigado. Antes, Sérgio, podemos
pedir para o pessoal abrir as câmeras para a gente Claro, por favor. tirar uma foto aqui. A doutora Valéria quer falar alguma coisa? Tá, fecha, abre o microfone, Valéria. Eu fico tão Aí. preocupada em não atrapalhar o palestrante, não ter ruído, que eu desligo. Assim, Eu só porque também. ninguém perguntou, ninguém falou nada sobre isso. Então, só para você fazer um comentáriozinho, nós estamos aí próximo de eleições, né? Então, em função dessas eleições, queria saber a sua opinião com relação às questões, entre aspas, até ameaça de lesão para fins de remoção de conteúdo, nesse contexto de direito de esquecimento e remoção de conteúdo. E agradecer a sua presença e essa aula maravilhosa, que você é uma pessoa humilde, uma pessoa que fala com transparência. Muito obrigada. Bom, eu que agradeço aí, Valéria, pelas suas palavras sempre tão gentis. Bom, com relação a eleições, né, nós estamos falando de política. E eu acho que política requer o máximo de transparência possível. Então, eu acho que direito ao esquecimento e política são praticamente incompatíveis, porque são incompatíveis, né? Então, é claro que a nossa lei eleitoral prevê casos de remoção de conteúdo, mas eu acho que existe aí tem que ser observado de maneira muito estrita, porque política tem que ser tudo acessível, tudo conhecido. Se for mentira, desminta, mas deixe lá para todo mundo saber que o debate foi posto e que se é mentira, então o mentiroso é o outro, né? Quem errou foi o outro e não você ter sido alvo da mentira. Eu acho que política é algo que nós precisamos combater desinformação, sempre com mais informação e nunca com apagamento de informação. Nem agora, nem jamais. Eu concordo com você também. Por isso que eu coloquei, porque a grande maioria vai começar a procurar por desindexar, né? Por causa da ameaça de lesão enfim, eu acho que essa seria a arma ao contrário, é o ataque e não a defesa, né? Claro. Você ataca exatamente. com a verdade. Você sempre brilhante na sua. Você joga xadrez? Porque eu jogava quando era criança. O ataque para poder vencer. Muito bacana. Mas parabéns, muito obrigada. A Marcela Fuga também. Agradeço sua postura de comentarista foi ótima. Muito legal. Obrigada, Valéria. Obrigada muito mesmo legal. pela oportunidade. Acho que foi legal. Já me despeço aqui, agradecendo bastante o professor Sérgio, sempre nos trazendo e agregando uma outra face, uma faceta diferente das questões, né? E sempre com clareza, né? Parece que grava, a gente sai daqui e fica pensando, e isso é importante, né? Fazer-nos refletir, né? Embora advogados, a gente tem que ter humildade e que a gente está sempre aprendendo, né? Que a nossa profissão parece que termina bacharelado, não tem que aprender mais, e não é verdade, ainda mais no direito digital, né? Eu passo agora a palavra ao presidente, eu sou a vice-presidente, o nosso presidente Carlos Alberto, para fazer o respectivo encerramento. Eu até chamei o Manuel, mas ele disse que já lá é tarde da Já era noite. tarde, Ele mandou um abraço para você. Mas todos os agradecimentos ao Sérgio já foram feitos, né, Sérgio? Então, muito obrigado mais uma vez e estamos aqui de portas abertas, viu, Sérgio? Agora agradeço a oportunidade. Se quiser falar sobre um outro tema, estamos aqui também à disposição, sim, tá bom? Se quiser falar sobre direitos autorais, né? Questões. Maravilha. Estamos aí, estamos. Inclusive, eu ia até comentar, você está com uma pós-graduação, né, Sérgio? Lá no ITS. Se você quiser falar alguma coisa sobre essa pós-graduação que está vinculada. E o livro do Sérgio é esse aqui, ó, já que nós estamos falando de. Uma capa toda colorida. Agora. A capa toda colorida, bonita capa aí, ó. Fica a dica de uma excelente leitura. Ó. Mesmo que não leia, pelo menos ele enfeita bem a estante, né? Mesmo que não fica bonito assim na mesa de centro, pelo menos fica bonito. Mas olha, como a Valéria deu a oportunidade. O quê? É para não esquecer. Exato.
Mas a Valéria me deu a oportunidade de falar do ITS. Eu quero só dizer que o ITS, né, o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, tem vários cursos gratuitos, várias palestras abertas também, muito material gratuito, muito material de pesquisa. Então, tem também uma pós-graduação, mas, enfim, tem muita coisa, muito material disponível para todo mundo. Convido as pessoas a olharem lá o site itsrio.org, porque tem bastante coisa. Bastante coisa sobre direito de esquecimento também. Que pode Tem ser mesmo, tem mesmo, porque Pessoal, eu visito bastante, o material de vocês é muito de alto Completo, nível. né, Valéria? Bem Alto nível. diferenciado, excelente, tudo. Muito. excelente. Todos vocês, agora juntou-se o Reginaldo Lemos, né? O Ronaldo. Ronaldo, chama ele de está junto com vocês agora, um abraço a ele também. Então, agora a equipe está que tá, já era uma equipona, agora ficou, né? Parabéns. Bom, Obrigado. vamos lá, pessoal, vamos abrir aqui, quem quiser, né? Vamos abrir a câmera para poder tirar uma fotinho aqui, todos nós, da comissão, Sim. pessoalzinho, Está Maria autorizado, Laura. Sérgio? Claro, Tá autorizado. Tatiana, o Orestes, Rodrigo, vamos lá, Rodrigo. Larissa, Quem que vai tirar? Tem Rosângela. alguém da OAB aí para tirar? Porque se a gente tira, Tem sai a nossa foto. a Beatriz ou a Andressa, uma das duas que estão aí, elas tiram as Tudo fotos. bem? Vocês tiram, Andressa e Beatriz? Vocês dão um alô aí para a gente? Vamos lá, acho que a gente vai ter que ficar sorrindo o estátua. Gente, eu vou tirar e vou mandar agora. Olha só, tá todo bom. mundo sorrindo. Aê! Tá bom? Peraí. Vamos lá. Peraí que eu vou mandar. Mas vai ter um julgamento aqui. Peraí que eu vou mandar pro Carlos para ele ver, porque eu tenho o WhatsApp dele aqui. E eu já coloco no grupo lá, Sérgio, para o povo já. Hoje mesmo já deve sair na página da OAB Campinas no Facebook. Um sorrisão, olha lá. Sorrisão de todos. Ficou bom? Excelente. Se quiser, a gente tira outra. Não, quer tá outra? Ótimo. Não, tá boa, faltando mais gente? Ficou boa ou quer mais uma? Ficou boa, não, tá ótimo. Ficou boa, né? Tá ótimo. Então tá bom. Ele se bobear, o Sérgio fica até não sei que horas estão batendo papo. Seria bom que tivesse uma impressora 3D que a gente pudesse imprimir um vinho, um queijinho, né? Que aí todo mundo compartilhava, né? Sem contato. Pois é. Sérgio, boa noite, obrigado, viu, boa noite a todos. mais uma vez pela sua disponibilidade e pela excelente explanação que você fez aqui. Obrigado. Bom feriado a todos, né? Bom feriado Merece a todos. Palmas, né? Merece palmas virtuais. Obrigado a vocês. E boa noite, gente. Bom fim de semana e bom feriado. Obrigado, viu? Boa palestra. Logo. Tchau, tchau. Até. Tchau.